Olá, pessoal! Esta é a nossa semana 10 e nesta semana nós vamos fazer uma revisão para a prova. Vamos rever os principais conceitos que nós estudamos neste trimestre. Vamos iniciar a revisão, então, com o registro formal e informal. A língua formal é aquela que nós falamos com formalidade, com regras, usada em ocasião especial. A língua informal é aquela que não tem formalidade, que é livre, usada no dia a dia, em conversas com gírias. Veja essa linha onde nós temos o mais formal e o mais informal. Nós podemos falar com mais formalidade em algumas situações e com menos formalidade em outras. Lembram que nós já falamos dessa linha? Veja o exemplo. Por favor, o senhor poderia me ajudar a organizar esses documentos? É um jeito formal de se falar. Cara, vê se toca e me dá uma mão aqui com essa papelada. É informal. Perceberam a diferença? A variação da língua é motivada por diferenças, como nós já tínhamos visto. Diferenças individuais, familiares, regionais, culturais ou diferenças de histórias vividas. Por exemplo, os mais velhos falam de uma forma diferente da gente, usam uma língua diferente. Olha só este exemplo. Nós temos um trecho aqui que traz o regionalismo e a cultura gaúcha. Que a nossa semana seja para lá de buena, repleta de mate, pinhão e bergamota, e muito, mas muito abençoada pelo patrão maior das alturas. Observem que nós temos expressões aqui como bergamota e buena que são próprias do Rio Grande do Sul, além dos elementos mate e pinhão, que são específicos aqui da região sul também. O texto ou linguagem pode ter a mesma classificação, lembram? Pode ser um texto verbal, quando só tem palavras. Pode ser um texto não verbal, quando não tem palavras. Só tem cores, formas, sons, luzes, movimento. E pode ser um texto misto, quando usa palavras e imagens. A fala ela é aprendida naturalmente desde criança, ouvindo os outros. O texto falado ele acontece na hora que falamos. O texto falado também tem interação com o interlocutor. Enquanto nós falamos, a pessoa está olhando, está falando, está perguntando para a gente, né? O falante ele pode ser interrompido e o texto pode mudar o rumo com acréscimos de detalhe, exemplos. Os gestos e expressões faciais e corporais, a modulação da voz, também faz parte do texto falado. Na escrita, já é um pouco diferente. A escrita foi inventada pelos humanos e demora para aprender. Nós demoramos alguns anos para aprender a escrever quando crianças. E depois, para o resto da vida, nós estamos sempre aprendendo a escrever de uma forma diferente, escrever uma palavra diferente. O texto escrito será lido depois da escrita. Então, primeiro nós escrevemos o texto e depois nós podemos dar o texto para alguém ler ou nós mesmos podemos ler o texto escrito. Nesse processo de ler o texto depois, ele pode ser revisado, podem ser feitas correções, alterações, tudo para melhorar o texto. Discurso direto e discurso indireto foi outro conceito que nós estudamos. O discurso direto, o personagem fala diretamente, usa parágrafo e travessão. E os verbos de dizer, como falar, dizer, perguntar, exclamar, gritar, reclamar, indagar, cochichar, sussurrar, são seguidos geralmente por 2 pontos. No discurso indireto, o narrador conta o que o personagem disse.
tem parágrafo e os verbos de dizer são seguidos por que ou se. Veja os exemplos. Paula olhou para a mãe e perguntou: Mãe, você não cansa de ficar trabalhando o tempo todo em casa? Perguntou, 2 pontos. Observem que o verbo perguntar, que é um verbo de dizer, é seguido por 2 pontos. Roberto não esperou, foi logo perguntando se o pai poderia comprar uma barraca para ele poder acampar com os amigos no final de semana. Foi logo perguntando se. Então, observem que perguntar nesse segundo exemplo já veio seguido de se. O primeiro exemplo é um discurso direto, porque tem travessão. E o segundo exemplo é um discurso indireto. O narrador está contando o que o personagem disse. Outros conceitos que nós estudamos foi do sentido das palavras. Então, nós vamos ter os sinônimos, que são as palavras com significados semelhantes, como, por exemplo, casa, pode ser moradia, habitação, feliz, pode ser alegre ou contente. O antônimo, que são palavras com significados contrários ou opostos, por exemplo, claro, escuro, ou clara, escura, alegre ou triste. O sentido conotativo é o sentido figurado. Nós podemos usar a palavra no sentido figurado também. Por exemplo, João é cobra no videogame, joga muito. Cobra, neste sentido, quer dizer ser bom. Nós não estamos falando do animal, nós estamos falando de ser bom, que ele é muito bom. Isso é o sentido conotativo. O sentido denotativo é o sentido próprio, o sentido real. Por exemplo, a coral é uma cobra venenosa. Cobra, nesse outro exemplo, quer dizer o animal peçonhento. Então, nós estamos falando de uma cobra de verdade. Por fim, nós estudamos os ditados populares ou provérbios e as expressões idiomáticas. Ditados populares ou provérbios são frases e têm o sentido completo. Por exemplo, casa de ferreiro, espeto de pau. A fruta nunca cai longe do pé. Quem está na chuva é para se molhar. Filho de peixe, peixinho é. As expressões idiomáticas são termos e são usados dentro de uma frase. Observem. Você pode tirar o cavalo da chuva. Vamos trabalhar até tarde. Hoje, tomei um chá de cadeira. Esperei 2 horas no banco. Eu expliquei, mas ela é teimosa, não quer dar o braço a torcer. Observem que quando é provérbio, nós temos a frase inteira. Podemos ter uma introdução, mas a frase principal vai ser o provérbio. Já na expressão idiomática, nós temos apenas um trecho dentro da nossa frase que a gente coloca a expressão idiomática para dar um sentido melhor, para dar um colorido na nossa frase. Para aprender mais, você já sabe o caminho. Na pasta você vai encontrar os vídeos sobre esse tema que nós tivemos nas videoaulas, além dos arquivos em PDF sobre essa apresentação e do livro didático. Tá certo? Acesse lá e aprenda mais. É isso aí. Bons estudos, pessoal. Até mais!